escrevendo aos irmãos de Éfeso, capítulo 1, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. É importante nós observarmos esta carta, como muitos leitores dizem que esta carta é uma carta pastoral, onde Paulo se identifica, porque era uma regra que eles tinham naqueles dias ao escrever a carta, eles estavam se identificando. Para aqueles a quem as recebessem, sabia da parte de quem ela estava vindo. E Paulo se identifica como apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Uma das coisas importantes é que ele não se autoproclamou apóstolo por si mesmo, mas apóstolo de Cristo, enviado do Senhor pela vontade de Deus. Aos santos que estão em Éfeso, ele endereça a carta, se identifica e diz da parte de quem ele é e para quem esta carta está endereçada. O importante é que ele vai revelando os mistérios, a graça e o benefício do Senhor nesta carta, para que a igreja ela tivesse o entendimento, a consciência de que por eles foi feito uma obra extraordinária, para que se tornasse igreja, para que se tornassem livres, para que pudessem declarar o amor de Cristo com liberdade, com vigor, com ousadia, com entendimento. Eles deveriam entender que para que eles tivessem esta liberdade para proclamar a palavra de Deus, Cristo morreu por eles. Alguém foi o sacrifício em lugar deles. Eles foram resgatados por Cristo Jesus, para que tivessem a liberdade de declarar este amor por Deus. Porque nós observamos que a cidade de Éfeso tinha as suas liturgias, como seus costumes, como seus deuses, como os cultos que eles ali ofereciam a diferente tipo de deuses. E Paulo está especificando que para que eles pudessem servir ao Deus verdadeiro, eles tinham que compreender o processo da salvação. Quem morreu, quem se entregou, quem comprou com seu precioso sangue. E uma vez tendo esse entendimento, o que é que estava sobre eles? Ele fala claramente: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que a paz ao qual eles estão desfrutando, ela vem de quê? Da parte de Deus. Esta graça que ele anuncia é uma graça, como falamos, é um favor imerecido. Eles não mereciam, mas Cristo morreu no lugar deles. Cristo os resgatou, e por isso eles desfrutam de uma plena
paz, de um pleno gozo, porque Cristo faz isso em nós. Quando a obra da cruz foi consumada, nós desfrutamos de uma paz perene, nós desfrutamos de um gozo que só Cristo Ele pode oferecer. É por isso que em meio aos dias turbulentos, nós conseguimos ter paz no nosso coração, nós conseguimos ter paz na nossa alma. Nós não vamos nos deixar levar pelas turbulências do dia a dia, pelo mundo que jaz no maligno, como diz a palavra, mas em meio às turbulências, o cristão para, ele glorifica, ele exalta o Senhor. Alguém pode até dizer, ele não passa por dificuldade, passa, mas sabendo que Cristo está com ele, que Cristo está segurando, que Cristo está provendo, que Cristo está sustentando. É isso que traz tranquilidade para o nosso coração, sabermos que estamos desfrutando desta paz. É por isso que Paulo fala: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É tão importante, irmãos, que Paulo diz assim: a graça que vocês estão desfrutando, e o gozo e a paz que vocês estão presenciando, ela é da parte de Deus. Quem é esse Deus? O nosso Pai. Ele traz uma pronúncia, irmãos, tão íntimo, tão pessoal, tão particular, para nós olharmos para Deus, não para um Deus distante, mas para um Deus que é Pai, para um Deus que é amoroso, para um Deus que cuida, como um Pai que zela, como um Pai que preserva, como um Pai que sustenta, como um Pai que educa, como um Pai que instrui. Ele está dizendo: essa paz que vocês sentem, ela vem da parte de Deus, o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe para Deus desta forma, como o pai olha para um filho, como o filho olha para um pai. Muitos filhos olham para os seus pais com admiração, muitos filhos olham para o seu pai e vê nele uma pessoa de confiança. Muitos filhos olham para o pai e diz: o meu pai, ele promove segurança, cuidado, zelo. É desta forma, irmãos, que Paulo está apresentando a Deus para os irmãos de Éfeso, dizendo para ele: a paz e o gozo e a graça que desfruta, ela vem da parte de Deus, o nosso Pai. Tem um endereço, você tem uma referência. É como se Paulo estivesse dizendo: você pode glorificar a Deus, você pode exaltar o Senhor, porque Ele é o seu maior reverencial. Esse Deus, quando você olha, quando você acredita, quando você deposita nele a sua confiança, Ele te sustenta, Ele te preserva, Ele não vai deixar vocês sucumbirem, pelo contrário, Ele vai sustentar vocês e trazer um alento para a alma de cada um. Louvado seja Deus. E ele continua falando dessas bênçãos. Ele continua apresentando a Deus, porque aqui é uma saudação. E ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais. O que Paulo está dizendo: esse Deus que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem bênção para as nossas vidas, Ele tem bênção para cada um de vocês, porque Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E que bênção é essa, pastor? A primeira que eu quero destacar: a bênção da salvação. Ele vos abençoou com a bênção da salvação na condição que estávamos, como diz João no capítulo 3 e no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a primeira bênção que é destacada aqui. Primeiro, irmãos, sabermos que fomos resgatados pelo sangue de Cristo Jesus. Primeiro nós temos que compreender que nós vivíamos em uma condição, como diz a Bíblia em Romanos capítulo 3, nós vemos versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estávamos da glória
glória de Deus. Mas eu me lembro quando Paulo escreve nos Romanos, no capítulo 10 e no versículo 9, ele diz: se crês no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção da salvação, em primeiro lugar, ele fala no capítulo 1 e no versículo 16 de Romanos, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos irmãos, nesta noite, o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Ele não quer saber ou perguntar em primeiro lugar se nós somos crente. A pergunta é se nós somos salvos, se nós entendemos a bênção da salvação, se nós desfrutamos da bênção da salvação. Porque se nós vivermos como salvos, nós vamos ter estas virtudes e estas qualidades. Por quê? Porque ele perdoou os nossos pecados. Ele cravou-lhe lá na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Louvado seja o Senhor. É por isso que eu e você posso declarar para quem quer que seja: eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Porque é na minha carteira de membro que eu vou apresentar lá no céu. Não é a minha carteira de pastor que vai fazer eu entrar no céu, mas é o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz, que me purificou de todo o pecado. É Ele, irmãos, que vai tornar as minhas vestes mais brancas do que a neve. É assim que a palavra de Deus diz. Aleluia! É por isso que João, escrevendo a primeira carta, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus Cristo que limpa, é o sangue de Jesus Cristo que purifica-nos de todo o pecado. Louvado seja Deus. E Paulo está dizendo para os irmãos: vocês foram abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É como se ele estivesse dizendo: se vocês estiverem em Cristo, vocês têm a bênção da salvação. Se vocês estiverem em Cristo, vocês terão os dons. Se vocês estiverem em Cristo, vocês vão professar, vocês vão proclamar a liberdade, porque vocês foram perdoados. Se vocês estiverem em Cristo, pode erguer o braço e glorificar a Deus, que Ele te comprou com seu precioso sangue. E para aqueles que estão em Cristo, diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 1, ele diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, é o que Paulo está declarando para os irmãos de Éfeso, que eles desfrutem das bênçãos que Deus dispensou a eles, que eles vivam de glória em glória, de vitória em vitória, porque quem ofereceu-se lá na cruz foi Jesus Cristo de Nazaré, comprou-nos com seu precioso sangue. E diz a palavra de Deus que Ele declarou: eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Louvado seja Deus. Aleluia. O versículo de número 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis. Aqui, irmãos, é a condição para quem é salvo. Aqui é a condição para quem está em Cristo. Aqui é a condição para quem tomou uma decisão. Precisa mudar a sua mentalidade, a sua postura, o seu posicionamento. Deixa Cristo conduzi-los neste caminho. É por isso que ele diz: Ele nos elegeu, Ele nos escolheu para Ele ou nele, antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos salvos, para que fôssemos
separados, para que você seja diferente. É isso que Pedro, ele declara na sua carta: seja santo porque o vosso Senhor é santo. Seja santo em toda a vossa maneira de viver. O que é que Pedro está dizendo? Que o crente separado, ele é santo, ele santifica na sua vivência, o seu comportamento, as suas atitudes, o seu posicionamento, a sua mentalidade, ela é mudada. E Paulo está dizendo que ele nos separou, nos elegeu nele, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Que alguém olhe para mim e para você, não venha se envergonhar do nosso comportamento. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e ver o brilho do Espírito Santo na tua vida. É no testemunho, é na sua vivência, no falar, é no comportamento. Ele está dizendo que nós somos irrepreensível. Alguém que possa olhar para você e dizer: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali é um jovem de oração, ali é uma mulher de consagração, é uma mulher de oração, é uma mulher que louva, é uma pessoa que você vê o brilho, a presença. A Paulo diz, irmãos, que nós somos carta lida. O que é que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo é que nós passamos na rua e as pessoas olham para nós, e o que ela vê em nós, é isso que ela vai falar. Se você é um homem, uma mulher de Deus, alguém vai dizer assim: ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, uma pessoa irrepreensível. É alguém, irmãos, que não tem do que se envergonhar, independente da área da sua vida. É alguém que as pessoas possam olhar e dizer assim: olha, se tem alguém que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é irmão fulano de tal, porque ele é uma pessoa irrepreensível. Não é uma pessoa que difama alguém, é uma pessoa que trata bem os seus negócios, é uma pessoa que conduz a sua vida na condução do Espírito Santo. Então é uma pessoa irrepreensível, é isso. E Paulo está dizendo: ele nos chamou, ele nos elegeu em primeiro lugar para sermos santos, para sermos separados. E segundo, que nós sejamos irrepreensíveis. Foi o conselho de Paulo, irmãos, para Timóteo. Quando Timóteo estava sofrendo afrontas até dos próprios líderes da igreja, porque ele era um jovem. E os anciãos daquela igreja estavam instigando Timóteo, até mesmo querendo desmerecer, porque ele é um jovem. Senhores, anciões, ser liderado por jovens, para eles é uma afronta. Só que quando Paulo tem conhecimento disso, Paulo diz assim para Timóteo, que ele não deveria temer, que ele não deveria ter medo, mas que ele viesse procurar se apresentar diante de Deus aprovado. O que Paulo está dizendo, o que conta não é o que eles pensam a teu respeito, mas o que você é para Deus. Como você tem vivido diante de Deus e como você tem se apresentado diante de Deus, como o homem que é, como a mulher que é. E ele está dizendo aqui, irmãos, para eles: procura apresentar-te a Deus aprovado, porque a aprovação ela vem de Deus, é Deus que aprova. O pastor falou pela manhã e disse assim: nós pastores não temos bola de cristal, e é verdade. Aquele que é conduzido pelo Espírito, ele apresenta, mas de quem é que vem a confirmação e a aprovação? De Deus. Nós citamos a respeito de Samuel e Davi. O profeta era um homem de Deus, mas olhando para a aparência, ele se enganou a princípio. Mas ele não perdeu o foco. Deus disse: tu vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu conheço o coração. Então o que Paulo está dizendo é que para Timóteo, ele deveria ser irrepreensível, apresentar-se diante de Deus como obreiro de valor, que ele não tinha do que se envergonhar. E qual é o outro princípio? Maneje bem a palavra da verdade.
Timóteo, na tua caminhada como cristão, como homem de Deus que é, como pastor que é, viva de forma digna do Senhor. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de valor, que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade, que você ensine a verdade, que você preserve o princípio, que você não negocie os valores, mas que você permaneça firme, sem recuar, sem retroceder, sem negociar. O homem de Deus que se apresenta como obreiro de valor, ele não negocia princípio para agradar ninguém. Ele não recua, irmãos. Ele fala a verdade, porque ele está conduzindo a igreja na verdade, porque está ensinando a verdade, porque a verdade, como diz a Bíblia, a verdade vos libertará. Se eu negligenciar esta verdade, as pessoas não vão se libertar, e naquele grande dia, eles vão se apresentar diante de Deus, e eles vão dizer: pastor Antônio, por que você não pregou a verdade? Por que você não me exortou? Por que você não me disse que eu estava errado? Por que você não denunciou o meu pecado? Eu ia dizer: era para tu não sair da igreja, era para tu não ficar com raiva de mim. E ele vai dizer: pastor Antônio, maior do que ficar com raiva de você, era tratar com os meus pecados, e o Senhor não me advertiu, o Senhor não denunciou, é por isso ele está lá. Mas nesta noite o Espírito Santo fala ao nosso coração, que ele denuncia para que haja paz, para que haja renovo, para que haja conserto, para que haja restauração. Por quê? Porque ele vos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis diante do Senhor. Aleluia. E nos predestinou para filhos de adoção por Cristo Jesus para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos predestinou, irmãos, para sermos filhos, para sermos herdeiros. A diaconisa falou agora há pouco do filho pródigo. Aquele homem tinha totais condições de buscar o seu filho, mas o bom é que o pai está à espera, o pai está esperando, e ele volta. Quando ele volta arrependido, ele volta contrito. Talvez se o pai tivesse ido buscar, ele diz: eu fugi e ele veio atrás de mim, eu não quero ir. Deus precisava tratar com ele, e aonde ele estava, ele fez uma avaliação do que tinha de melhor na casa do pai. Ele diz: na casa do meu pai, até os trabalhadores, eles comem com fartura, eles têm que sobra, e eu estou aqui passando fome, estou no chiqueiro, estou em um lugar aonde não é propício para um ser humano estar. É o pior estágio da vida do homem. Mas de lá ele lembrou da que tinha na casa do seu pai. E é tão interessante, irmãos, essa narrativa bíblica, porque quando ele volta, a Bíblia diz: e o seu pai o avistou de longe. Olha, irmãos, o pai sempre está à espera do filho, porque este filho tem promessa de Deus, e aqueles que têm promessa de Deus, eles não são esquecidos. O pai o avistou de longe, e o pai correu, e o pai pulou ao seu pescoço. Não está dizendo que foi o filho que fez isso, foi o pai que pulou no pescoço do filho, e o filho tinha programado tudo. Ele disse: quando eu chegar lá, eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor. Ele até tentou falar isso, irmãos, mas o pai estava tão feliz com a volta do filho, ele dizendo assim: pai, eu pequei contra o céu. E o pai dizia assim: venham os empregados. Ele diz: pai, eu pequei contra o Senhor. Ele diz: traz sandálias, traz roupa nova. Sabe o que ele estava dizendo? Ele é o meu filho. Sandálias e roupa nova é para a família, é para quem é filho, está integrando na família. Ele dizendo: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele diz: mata um bezerro e vamos fazer uma festa. O pai, irmão, naquele momento estava celebrando a volta do filho. Louvado seja Deus. Isso é bênção, irmãos, bênçãos espirituais. Paulo está trazendo para os irmãos, queridos, esse entendimento, para que vocês sejam filhos,
para que vocês compreendam que está sobre vocês, as bênçãos estão condicionadas, elas estão nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, mas para que vocês possam ir buscá-las, vocês têm que ter um entendimento delas. Você sabe por que a gente não busca? É porque a gente não tem entendimento delas. A gente não se despertou que quão valioso é buscar estas bênçãos, a importância de tê-las, o valor que elas têm, a grandeza que elas têm, e por fato disso a gente se retrai. E Paulo está dizendo: ei, você precisa reconhecer esse processo: salvação, libertação, bênção, perdão dos pecados, vida espiritual, vida em Cristo Jesus. E ele fala aqui, vou já encerrar, ele diz: em que, verso de número 6, para o louvor da sua glória. Foi para isso que ele nos constituiu. É tão importante, irmãos. Cristo nos salvou para quê? Para o louvor da sua glória. Ele te salvou para o louvor da sua glória. Ele te salvou para que você o louve, porque você é uma bênção. Você é bênção de Deus. Ele te salvou para o louvor da sua glória, para você glorificar, para você ser uma bênção, para você ser referência, para você ser um instrumento de Deus. E o Satanás sabe disso, irmão. É por isso que ele arma cilada, é por isso que ele vai fazer trincheira, como diz lá no interior, para te cercar, para te prender, para cauterizar a tua mente, para que tu não te conscientize do valor que você tem, da bênção que você é, do instrumento poderoso que você possa se tornar nas mãos de Deus, porque você foi constituído para o louvor da glória de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Louve, porque você foi constituído para o louvor da sua glória. Porque, como eu disse, você é uma carta, mas você também é um espelho. Alguém olha para você e vê Cristo na tua vida, vê o brilho do Espírito Santo, em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória. Se nós formos falar só desse versículo aqui, é muito profundo. Por quê? Porque nós temos nele o quê? A redenção. Nós fomos redimidos. Ele comprou, ele cravou-lhe, ele pagou o preço. Parece que eu estou dando aula de manhã, né, irmão? Ele pagou o preço, redenção. Ele comprou. Ele disse: Pai, está consumado. Pai, a obra que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz, eu completei, eu paguei. Como foi falado, a cédula que nos condenava, Cristo rasgou. Você sabe que isso é uma linguagem dos dias de Jesus. Quando alguém devia em uma mercearia, vou usar a linguagem de hoje, a pessoa não pagava, o dono da mercearia escrevia o teu nome em um papel e colocava na entrada da mercearia. Quando alguém olhava, pastor Antônio está devendo aqui, diz: vixe, eu não posso emprestar dinheiro para ele, eu não posso vender para ele, porque ele é um inadimplente, ele compra e não paga, o nome dele está ali. Alguém, irmãos, olhava, conhecia o pastor Antônio e diz: eu vou pagar a dívida dele. Ia lá, acertava, pegava aquele papel e rasgava e diz: agora o crédito dele está estabelecido, o nome dele está limpo, a dívida dele foi paga. Paulo usa essa mesma linguagem. Nós éramos
devedores. O nosso nome estava lá, naquela grande lista. Jesus diz: ei, eu vou ser o fiador dele, eu vou pagar. Ele pagou e agora diz: eu vou rasgar essa lista, porque o nome dele de inadimplente, de devedor, de condenado, não vai estar mais lá, mas vai ser de perdoado, de remido. Vai ser agora, o nome dele agora vai estar escrito, não mais em papéis de devedor, mas vai estar escrito no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que ele diz: em quem temos a redenção pelo sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória. Cristo, irmãos, é riquíssimo em misericórdia, em amor. Quão grande amor nos amou o Senhor. Quão grande amor nos amou o Senhor. Isso é maravilhoso. Reconhecer a grandiosidade desse amor. E sabermos que nós fomos alcançados, irmãos, por esse amor. E fomos perdoados, sarados, curados, para a glória de Deus. Isso que a palavra de Deus promove em nós, essa liberdade. E também, irmãos, com tudo isso, perdoados, sarados, gera em nós temor, gratidão, amor por Deus, para servi-lo em obediência. Para servir em obediência. Tem alguém nessa noite que quer fazer uma aliança com Deus? Que quer renovar essa aliança? Pastor, eu não estou muito bem, estou me sentindo meio fraco. Senhor, pastor, eu não tenho tido esse entendimento, mas hoje eu quero mudar esse negócio. Se tem alguém, eu convido você a vir aqui à frente. Nós vamos fazer a oração, pastor, no início do culto. Hoje é noite de bênção, de restauração. Vocês estão lembrados que o pastor falou no início do culto? Para quem não tinha chegado, eu vou dizer. Ele disse para nós fazermos o quê? Refletir. Para nós pensarmos, porque hoje era noite de concerto. Hoje é noite de concerto. Noite de encontro. Noite de refazer alianças, de restabelecer novamente esse propósito, de trilhar esse caminho. Porque o maior beneficiado com isso vai ser você, não vai ser eu. É você. Você vai ser o maior beneficiado, porque agora você está debaixo de uma condução e orientação do Senhor. É por isso que a palavra de Deus é clara: se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Para que endurecer o coração, quando na verdade você poderia estar desfrutando de algo grandioso e extraordinário na presença de Deus? De firmar esse propósito, essa aliança. Porque Jeremias, no capítulo 18, ele fala do vaso que se quebrou na mão do oleiro. Mas o vaso não quebrou fora da mão do oleiro, ele se quebrou na mão do oleiro, e o oleiro fez um novo vaso do mesmo barro. Quem foi que disse que Deus tem que jogar você fora? E Ele não quer fazer isso. Ele quer fazer um vaso novo. Paulo fala de vasos de honra. Paulo fala de vasos de glória. Só que ele também fala de vaso de desonra. Só que ele também fala de vasos de barros. O que é que tem nesses vasos de barro? Tesouros. Deus coloca tesouros em vasos de barro. Qual é o entendimento disso, pastor? Eu sou um vaso de barro, mas existe algo glorioso e valioso de Deus em mim.
Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. O irmão Levi está aqui para renovar esta aliança. Não é que ele está desviado, não, irmãos. Eu estou falando, quem está sentindo fraco, renova. Senhor, eterno Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença. Pai, nós oramos durante esta semana pedindo renovo, salvação, restauração, cura, em nome de Jesus Cristo. As orações que foram feitas neste lugar, ela chegou no trono da Tua glória como incenso suave. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nesta noite o Senhor possa assim, ó Deus, passar a Tua mão sobre os Teus filhos, e eles estão renovando esta aliança contigo, Senhor, nesta noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, os Teus filhos foram escolhidos pelo Senhor para ser vasos de honra, para ser vasos usados nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja usando Teus filhos, que as bênçãos do Senhor sejam sobre cada um nesta noite. O irmão Levi, a irmã Thaísa, ó Deus, unge os Teus filhos, abençoa os Teus filhos, usa, Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus, que eles sejam verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para saquear o inferno, para estar edificando vida, para ser uma bênção nas Tuas mãos. E assim, ó Deus, abençoa a igreja, luz do mundo. Continua, Senhor, com as Tuas mãos estendidas sobre esta igreja, dando crescimento, dando temor nos corações dos Teus filhos, para que Te sirva com alegria, colocando propósito nos corações dos Teus filhos, que possa haver batismo com o Espírito Santo, que possa haver renovo de aliança, que possa haver compromisso sendo firmado. Pai, em nome de Jesus Cristo, todo espírito contrário que não provém de Ti, Senhor, nesta noite eles batem em retirada, porque aqui está o Espírito Santo do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, e a Tua palavra diz: toda arma forjada contra Ti não prosperará. Toda palavra lançada em juízo, ela não, Senhor, ela não chegará a cumprir o propósito pela qual ela foi enviada, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é aquele que dissipa as trevas, o Senhor é aquele que quebra os grilhões, o Senhor é aquele, Senhor, que quando Te confessamos e o que o Senhor declarou, estávamos em plena luz. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos nesta noite, e por fé nós Te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas em nome de Jesus. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe os nossos jovens e que eles a cada dia possam ter essa sensibilidade da parte do Senhor.